A paz do Senhor, igreja. Boa noite, Adelfa. Que bom ter você aqui. Nós estamos iniciando hoje o primeiro dia do nosso culto em casa. E que bom ter você acompanhando a gente aqui neste momento com a sua família, na sala da sua casa ou no quarto, onde você estiver. Nós te convidamos a adorar ao Senhor junto conosco, porque o real significado disso é trazer à memória que o culto ele se inicia em casa. Antes de nós chegarmos na igreja, antes de nós ministrarmos o louvor ou fazermos uma oração na igreja, o culto se inicia aqui, dentro da nossa casa. Quando você, mulher, começa já a preparar a roupa dos filhos, começa a preparar as coisas. Quando você, homem, já começa a se arrumar, a organizar as crianças, ali já está começando o seu culto ao Senhor. A sua dedicação em se preparar a estar na casa do Senhor. Aí começa o seu culto, a sua entrega, a sua adoração. E quando você chega aqui, você conclui, você derrama, você transborda, de adoração, você transborda em louvar, em erguer as suas mãos e adorar ao nome do Senhor. Então hoje nós estamos aqui para te inspirar, para te incentivar, para juntos nós podermos adorar ao Senhor. Aí dentro da sua casa, no aconchego do seu lar, eu tenho certeza que o Senhor se manifestará dentro da tua casa, na tua família, aonde você estiver, que o Espírito Santo te alcance e que você seja tocado pelo Senhor neste momento. Amém? Vamos juntos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia, por esse momento. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus a quem nós servimos, Tu és o Deus a quem amamos, Tu és o Deus a quem nós louvamos. E é por Ti, Senhor, que nós vivemos, é por Ti que nós nos entregamos, que nós nos derramamos. Então nós clamamos, Senhor, que o Senhor invada, que o Senhor adentre em cada lar, em cada coração, que o Teu Espírito Santo tome conta deste ambiente, que o Teu perfume incendeie este ambiente, que a Tua glória se manifeste neste lugar. Senhor, que todo espírito que não provém do Senhor se retire dos lares. Tudo que não provém do Senhor, que seja repreendido e que seja tido desses lares em nome de Jesus, porque Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos. Receba a nossa adoração essa noite, Jesus. Nós te louvamos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra.
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória. Você pode erguer as suas mãos aí na sua casa, diga, A se força consagre ao Senhor, declare isso. e o poder ao Rei Jesus, Sim, Jesus. e o louvor ao Rei Jesus. Diga, eu celebrarei, diga, eu celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cante isso. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. diga, Toda a terra celebra nós te a ti celebramos, Senhor. com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Diga, pois tu és o Deus Criador. Só tu és. Pois tu és o Deus Criador. Declare isso, meu irmão, diga. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Ele é sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre a tua casa, Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre a tua família. Não importa como você esteja aí, eu quero te lembrar que Ele continua sendo Deus. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele permanece sobre todas as coisas.
Nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Aleluia! E ao Cordeiro. Erga um altar de adoração na tua casa. Diga: seja o louvor, seja a honra, seja a honra. Sim, Senhor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga quem Ele é, diga que Ele é poderoso, declare: poderoso Deus. Sim, Senhor, poderoso Deus. Sim, Tu és, Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Sim, Tu és, Senhor, poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Diga que a tua alma, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Aleluia! Meu lar anseia por Ti. Diga que Ele é poderoso. Vamos, poderoso Deus. Poderoso Deus, vem sobre nós, Jesus. Vem, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe não sabe viver. E onde estiver, clama aonde você estiver, clame pela glória do Senhor. Clame por Ele que Ele vem, clame por Ele que Ele vem. Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Esse projeto é para te incentivar a fazer um ambiente no teu lar. Aleluia! E atrair a presença do Espírito Santo para a tua casa. Deixa o Espírito Santo, olha, completar
totalmente a tua casa, o teu lar. Quando a gente começa já adorando o nome do Senhor com louvores, você prepara todo um ambiente para a palavra que você vai ler e vai encher o seu coração. E nessa noite nós vamos já liberar uma palavra através da vida da Jay. Ela preparou algo que veio do coração de Deus para o coração dela, para encher a tua casa, a tua vida, para que esta semana você esteja munido, aleluia, para meditar ainda mais na palavra de Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Nós louvamos ao teu nome, Deus, porque não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Nós te louvamos, Deus, na beleza da tua santidade. Nós reconhecemos, Senhor, que não há Deus como tu. Senhor, nós damos liberdade ao teu Espírito Santo para invadir a nossa casa, preencher, Senhor, cada espaço, Deus, porque o espaço, Senhor, que tem é do tamanho certinho da tua presença. Venha, Senhor, para curar, para restaurar, Senhor Jesus, para renovar os corações, para reavivar outra vez na tua presença, para, Senhor Jesus, que a vontade de te servir e buscar a tua face se renove outra vez. Senhor, nós precisamos tanto de ti. Senhor, quando nós buscamos a tua palavra, Senhor, e escondemos no coração, Senhor, é para não pecar contra ti, porque sabemos que vamos errar outra vez. Mas uma reunião como essa dentro da nossa casa nos blinda, Jesus, nos blinda dentro da tua palavra. Senhor, que cada coração possa entender a necessidade de buscar a tua presença. Porque, Senhor, nós somos tão falhos. Mas quando buscamos a tua presença, Senhor, o Senhor nos fortalece outra vez para caminharmos mais uma milha, para vencermos, Senhor, os obstáculos que entram na nossa frente. Deus, aquilo que se levanta para nos fazer parar. Deus, a tua palavra diz que nós somos as tuas testemunhas. E para sermos suas testemunhas, temos que buscar a tua face. Senhor, se revela para nós. Que o nosso coração, Senhor, que o nosso coração entenda que somos dependentes de ti. E que o desejo de buscar a tua face seja todos os dias. Meus dons e talentos são para te servir, meu Deus. Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Canta pra Ele ouvir, vai. Canta pra Jesus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Vem, meu Deus, até que o mundo possa ver o que? Tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra esconde. Você em casa canta para Jesus ouvir. Guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei. Minhas vestes no sangue
das tuas águas bebi. E das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti. Para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Minha vida a ti consagrei. Você pode dizer, você em casa também. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo Possa ver tua glória em meu rosto brilhar. É isso que importa, Deus, que a tua glória se manifeste em nossa vida e que nós, como teus filhos, entendamos a responsabilidade que é carregar a tua presença. Que nos nossos lares, Senhor, a tua presença tenha liberdade para modificar, para tratar, para curar. Então, Senhor, se faça presente no meio de nós e que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra entre de forma extraordinária e faça a mudança necessária. É no nome de Jesus que eu oro pelos teus filhos que estão conosco neste culto em casa. E que a tua presença tenha liberdade para fazer o necessário. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga aí na tua casa, seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça do meu lar a tua casa. Oh, aleluia. Deus está aqui. Tá sentindo Ele aí na tua casa também? Oh, aleluia. Diga, entra no meu lar, Jesus. Glória ao teu nome para sempre. Obrigada, Jesus. Jay, esteja à vontade, minha filha. Amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigada por esse momento. Que alegria estar aqui, nesse momento de comunhão. O Espírito Santo está presente aqui entre nós, entre família aqui. Nós estamos aqui entre família. E espero que você também esteja com a sua família aí reunida. Se você não tiver, já envia para quem você lembrar agora esse link para estar com você nesse momento. Já chama quem tiver em cada quarto separado, já chama para ter esse momento de comunhão na sua casa também, porque Cristo nos fez para realmente vivermos isso, né? Vivermos um com os outros, dependentes um dos outros. E quando a gente tira um momento para se juntar, não só se juntar para falar coisas da vida, que é legal também, temos momentos da vida assim, mas também se juntar para entrar na presença dele, algo grande acontece. Ele olha para esse momento de comunhão em família, entre amigos, e eu tenho certeza que ele se alegra, porque é um ensaio para o que vai acontecer no céu. Aleluia. Então, aproveite esse momento agora. Entre realmente com intencionalidade nesse momento. Creio que você já esteja participando, mas seja o máximo intencional possível. Seja vulnerável com o Senhor nesse momento. Deixa Ele falar e ser bem-vindo realmente na sua casa. Porque eu creio que Ele está falando conosco aqui. E que eu seja apenas um instrumento. Que o que Ele fale através de mim hoje seja o que você precisa escutar dele, que você esteja disposto a ouvir e também não parar por aí, levar adiante. Se você está sozinho, não tem ninguém para chamar agora, mas para você levar essa palavra, os louvores que você ouviu aqui, já adiciona às suas playlists, já começa a louvar, coloca como os louvores oficiais aí do seu lar
e também esse propósito lindo desse culto em casa, que creio que vai acontecer, é a primeira vez que está acontecendo, mas eu creio que vai ser toda semana, essa é a ideia do projeto, né? Mensal, todo mês. Então, já coloca aí na sua agenda, coloca como um momento intencional para você e para sua família. Fica tão poderoso que fica toda semana. Exatamente, ó, já foi profético. Vai orando aí, gente. A gente começa assim um mês, e se o povo falar, não, é importante, pronto, Sim. a gente vem e faz Dá toda para semana. você que não consegue, poxa, eu não consigo fazer um culto em casa, não consigo fazer uma célula, já tem aí uma data que você pode se programar, reunir uns amigos, reunir familiar, falar que vai ter comida, todo mundo vai atrás de comida e pronto, liga aí. Vai ter 2 tipos de liga comida aí. também. Exatamente, 2 tipos de alimento. É isso aí. Bem, hoje eu quero trazer uma breve palavra para vocês sobre o que o Senhor vem ministrando sobre mim, sobre a minha vida com a família. O tema é o culto em casa, o tema principal é família. Então, para abrir, né, esse projeto, eu queria trazer uma palavra especialmente para a família. E como que tem sido para mim, porque agora eu estou criando a minha própria família, tem 1 ano já que eu estou nessa missão que o Senhor me entregou, que é ter o meu próprio lar. E graças a Deus eu tive ensino a minha vida inteira para hoje eu poder estar vivendo isso. E eu queria trazer para vocês o que não só aprendi com os meus pais, dentro da minha casa, do meu lar, mas com o que o Senhor vem me ensinando também nesse 1 ano. Porque minha mãe sempre falava que espera só casar que você vai ver como é. E realmente, gente, casar é uma missão que o Senhor entregou. Não é uma missão difícil, mas é uma missão única, específica, que o Senhor entregou para aqueles que estão dispostos a realmente morrer para si e viver com Cristo e para Cristo. Se parecer mais com Cristo. E eu tenho visto que o casamento, criar um lar, uma família, é um molde diário para se parecer mais com Cristo realmente. E eu sou muito grata pela minha família. Meu marido está aqui, com a minha cachorrinha também, estão me assistindo aqui em casa nesse momento em casa, em lá. Depois eu chamo eles aqui para o final. Mas vamos lá, eu quero que vocês abram, quem está assistindo em casa, abre aí comigo, em 1 Timóteo 5:8. Eu vou dar um contextozinho enquanto vocês estão abrindo aqui. A gente sabe que Paulo está escrevendo as cartas para Timóteo, né? Instruindo Timóteo sobre como a igreja deve viver na prática, em vários âmbitos. E aqui nessa parte, ele está falando especificamente sobre acerca dos idosos, das viúvas. Ele até fala um pouco sobre como tratar os jovens. Só que tem um versículo ali no meio que, quando eu li ali a primeira vez, me deu um baque muito grande. E eu li antes de eu casar. E eu estava fazendo um estudo, inclusive, para o meu devocional que eu escrevi. Tá aqui, quem não conhece, gente, eu tenho um devocional que eu escrevi, mas é para mulheres. Mulheres de família, quem quiser. Quando eu estava estudando para escrever um dos dias desse devocional, eu escrevi sobre família. E eu lembro que eu ainda estava noiva, não estava casada ainda. E eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar sobre isso? E o Senhor ali, ele foi ministrando, e ele me levou até esse versículo e ele me marcou muito. E eu vou ler para vocês. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Mais uma vez. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. E aqui a gente entende, tudo bem, Paulo estava falando aqui no texto inteiro, ele estava falando dos idosos, das viúvas, mas isso eu peguei para mim, como um todo. Porque aqui fica claro que a primeira expressão da fé, da nossa fé, começa na família. A primeira missão que você tem como um discípulo de Cristo, se você diz que você acredita nessa fé, se você diz que você realmente quer seguir a Cristo, quer propagar o Evangelho, o primeiro ministério, a primeira expressão da sua fé vai ser revelada no cuidado que você tem com a sua família. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes a gente vê no âmbito de igreja, eu vou falar por mim, eu sou filha de pastor, eu tenho muitos amigos filhos de pastores, que são revoltados com a igreja, com o lar
o próprio lar, com o que os pais deles viveram, porque eles não conseguiam entender como que meu pai ama mais a igreja do que ama a nossa família. E dentro da minha casa, meu pai sempre deixou muito claro que era Deus, família e igreja. Meus pais sempre deixaram claro. E eu lembro que teve uma vez, vou contar uma coisa que aconteceu em casa. Meus pais sempre tiveram um ministério e Deus nunca permitiu que eu nem meus irmãos ficássemos com raiva do ministério, porque Ele sempre deu muita sabedoria para os meus pais de como manusear tudo isso. E desde muito pequena, eu lembro que, eu não sei quando me veio essa frase, mas eu lembro que desde pequena eu sempre falava, quando alguém me perguntava assim, mas a sua mãe, ela não viaja muito e tal. E eu falava assim, a minha mãe primeiro, ela é de Deus antes de ser minha mãe. Então, antes dela ser a minha mãe, ela é filha de Deus. Então, ela está cumprindo um chamado. E eu creio que era uma sabedoria que o Senhor plantou no meu coração, fruto da sabedoria que meus pais tinham dentro de casa. Pelo esforço deles de estarem em casa, fazendo realmente a missão dentro do lar, e eles não abandonarem também a missão quando fala que missionário vai para o campo, sem abandonar a missão do campo, eles sabiam cuidar disso muito bem, e Deus nos guardava e nos dava essa sabedoria. E aí eu lembro também que Deus foi me dando essa sabedoria quando eu fui crescendo e tal, para eu passar isso para os meus irmãos. Mas eu também tive uma época que eu ficava um pouco aborrecida, assim, de que saco igreja, não sei o quê. Toda hora é o trabalho da minha mãe, mas também eu não entendia, sabe? Antes de eu ter essa sabedoria com ali os meus 11, 12 anos, eu tive também um momento de perguntar, assim, para Deus. E eu lembro que um dia que me marcou muito, que foi quando virou essa chave. Foi um dia que meus pais chegaram em casa e era um domingo. E aí meu pai falou assim, vamos se arrumar. E aí a gente achando que a gente ia para o culto. E aí quando a gente foi sair, a gente chegou, era no cinema. E aí a gente foi almoçar, comemos num restaurante que a gente amava, que era um restaurante americano, assim. E aí depois a gente foi no cinema. E a gente, mas hoje não é dia de culto, não é dia de igreja. Só que meus pais tinham passado a semana viajando. E meu pai falou assim, não, a gente está tendo nosso culto aqui agora, em nossa família. A gente está tendo nosso momento, conversando à mesa. Ali meu pai instruindo a gente. Depois a gente foi assistir um desenho animado juntos. E eu lembro que aquele dia eu fiquei, meu Deus, os meus pais quebraram todas as leis. No domingo a gente foi pro cinema. Meu Deus, isso tudo pela gente, por amor. E aquilo quebrou qualquer coisa que eu tinha contra o ministério, contra a igreja. E eu creio, hoje vendo, eu creio que foi uma sabedoria dos meus pais de mostrarem pra gente, não, a igreja ela é importante, mas primeiro eu preciso cuidar do meu lar, para não deixar um coração da minha filha, dos meus filhos, ser petrificado ali com o ministério, com a igreja, entender que a igreja sim é maravilhosa, mas ela é uma extensão do que começa dentro da nossa casa. E isso eu sempre tive muito palpável dentro do meu lar. E quando eu li essa passagem a primeira vez, eu me lembrei muito disso, de como o cuidado familiar é a base do nosso testemunho, porque eu vivi isso dentro do meu lar. Hoje eu tenho prazer em servir na igreja, hoje eu tenho prazer de estar na igreja, de buscar o Senhor, porque nunca foi um fardo para mim, porque Deus deu uma sabedoria aos meus pais de primeiro cuidar dos seus e depois levar adiante o que eles estavam vivendo dentro de casa. E quantas vezes a gente não vê algumas pessoas que usam a igreja talvez como um escape, mas eu quero te lembrar hoje aqui que o seu ministério, ele precisa começar no seu lar. Se o seu ministério ele não está começando no seu lar, não adianta nada. Hoje, eu casada, não adianta eu estudar a Bíblia todo dia, ter o meu momento devocional, mas eu não viver isso com o meu marido. Eu posso trazer aqui para vocês várias coisas que eu estou estudando, mas se eu não viver um propósito com meu marido dentro do meu lar, se eu não buscar ser uma mulher sábia com ele, não vai surtir efeito nenhum. Pode até enganar algumas pessoas, porque a gente pode usar palavras lindas com muita eloquência, e eu estou pregando a Bíblia, só que será que eu estou vivendo realmente o ministério que o Senhor tem para mim? Será que eu vou estar vivendo tudo, a plenitude daquilo que o Senhor tem para minha vida como discípula? Ou eu só vou estar sendo como o jumento que foi usado? Porque Deus vai usar, né? Você pode estar aí, Deus, ok, você está pregando a Bíblia, Paulo também fala, né? Tá bom, está pregando a Bíblia, mas assim, será que você está vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida mesmo? E às vezes, por não fazer isso, não, mas Deus está me usando, mesmo eu não sendo muito presente na minha casa, porque eu preciso estar na igreja, porque é um ministério, porque é a noiva de Cristo.
Tá bom, mas e as almas que você está perdendo dentro do seu lar? O que é mais importante? Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder aquilo, quem que tá ali do seu pé, quem tá ali tão perto de ti? E aqui a Bíblia é muito clara. Olha isso. Fala assim, ó. Tem negado a fé. Não é questão de você negar a fé de tipo assim, eu neguei a Cristo. Às vezes você é tão perfeito naquilo que você faz, no seu devocional, na sua palavra, no seu jejum, tá tudo em dia. Mas você não coloca em dia o amor e o cuidado de estender a mão a quem está morando com você debaixo do teu teto, precisando do seu auxílio, do seu aconchego, de você parar e parar também de fazer vista grossa, porque também tem um outro lado da moeda, pais que negligenciam tanto que não estão nem aí. Eu já larguei de mão, já entreguei para Deus. Ué, eu também já tive meus momentos de rebeldia na juventude, na adolescência, e eu nunca experimentei do que é ter pais que falam, tá, te entreguei para Deus. Não. Como que não faz sentido o Senhor te entregar a missão de uma família e você falar, toma Senhor, toma, é teu de volta. Ele te deu essa missão. E para nós jovens, eu sei que existem jovens que os pais também não estão num lar cristão. Você tem a sua família, é a sua primeira missão. Não adianta você viajar os 4 cantos do mundo, pregar palavras lindas, louvar, subir no púlpito da sua igreja e cantar as músicas mais lindas e mover corações com a sua voz. Se na sua família não está tendo um mover que está começando de você, me desculpa, o seu ministério já acabou, você já perdeu todo o ponto do que é ter um ministério. E isso é muito sério, porque a gente pode se perder. Lutas vão vir. Hoje eu falo como uma mulher casada que eu tenho briga com meu marido, óbvio. Eu sou estressada, ele é calmo. Imagina um calmo e uma estressada brigando. É difícil. A pessoa não tem uma reação ali para você brigar junto. Você briga sozinho. Mas tendo ali as lutas normais, saudáveis de um casamento, eu não posso chegar e viver uma mentira e subir num púlpito e não parar e falar assim, puxar o meu marido, ei, onde a gente está errando, onde a gente está negligenciando, como nós vamos criar nossos filhos, como nós vamos alinhar nossos propósitos. Ele parar, ei, amor, ok, eu preciso fazer isso, eu preciso me posicionar dessa maneira como marido. Precisa haver essa vulnerabilidade dentro do nosso lar primeiro, para a gente se colocar na humildade de realmente entender qual é a nossa missão, porque senão vem o ego, aí entra as barreiras onde a pessoa não consegue ter uma falta de perdão, não consegue ter comunicação, criam-se muros ali e é onde o inimigo começa a trabalhar. E é por isso que o inimigo odeia a família, porque ali é onde tudo começa, ali é onde tudo é plantado, o início de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você consegue ganhar toda a sua família, o resto do mundo para você vai estar uma fichinha. Porque se você consegue ter a sua família ali com você, o apoio que você vai levar junto, se você orando pela sua família, e às vezes a gente olha assim, quer aplausos de tantas pessoas, quer mostrar para todo mundo que a gente tem tanta eloquência, mas os que estão do nosso lado a gente não tem uma paciência, não tem a vontade de honrar, sabe? E às vezes a gente não percebe que a nossa família é um propósito. A gente precisa procurar, perguntar para Deus qual o propósito que nós temos dentro daquela família, sabe? Porque eu vou usar para vocês o meu exemplo, né? Nenhuma família é perfeita. Como eu falei aqui, tem várias pessoas que nascem de famílias diferentes. Às vezes você nasceu numa família muito boa, às vezes você nasceu numa família que só você é cristão e seus pais são pessoas que realmente são pessoas que não têm Cristo no coração. E aí você falar para você é fácil dizer. Mas eu vou trazer para vocês 2 contextos. No meu contexto, é um contexto que as pessoas olham de fora e falam, mas é fácil para ela nasceu com uma família que está super estruturada, não sei o quê. O pai e a mãe, sim, realmente é maravilhoso. Mas sabe aonde o inimigo tentou me calar? Na comparação. Ele tentou me colocar na minha cabeça que os meus pais são tão bons que eu sou um lixo perto deles, que eu nunca vou trazer orgulho, que eu nunca vou trazer
Qual é a palavra certa? Não é orgulho. É quando você alegra a pessoa. Tem uma palavra assim, que eu sou um desapontamento. Eu desaponto os meus pais, porque eu nunca vou deixar eles no ápice ali Porque tem isso, né? Que o filho tem que ir além do que os pais vão. E o inimigo sempre tentou germinar isso no meu coração. De que eu não alcançaria o que os meus pais alcançaram. Então já sou uma fracassada. E botava essa comparação. E o que eu podia parar e olhar? Pegar isso pra mim, ai, realmente, coitada de mim, eu não consigo cantar de uma maneira exorbitante, igual minha mãe quando ela tá rouca, eu não consigo pregar com... Meu pai pega uma frase e faz uma pregação de 1 hora com um pensamento que ninguém, nem Einstein pensou. Eu poderia entrar nesse vitimismo, mas é aqui que eu paro e penso, olha a oportunidade que eu tive de nascer nessa família. Olha as portas que são abertas para mim por estar nessa família. As pessoas que eu conheço, as mesas que eu sento, os lugares que eles puderam me colocar para ter o melhor ensino, o melhor cuidado, o melhor, até a rigidez de ser criada por eles. Entende? Então a gente tem que começar a pegar as coisas que o inimigo tenta colocar contra e vir com uma contrapartida. Não, qual é o meu propósito nessa família? Eu poderia muito bem pegar e falar, eu não tenho propósito na minha família, porque eu nasci de 2 pais que já estão cumprindo um propósito top. Qual é o meu propósito? Nada. Vou ficar quieta aqui, não tenho propósito nenhum. Eu sou uma pobre coitada que não nasceu com um dom. Não. Eita, peraí. Olha a oportunidade que eu tenho de nascer na família que eu tenho. Ah, tem exposição, tem ataque, tem comparação. Ok, mas aí tem a contrapartida e a família, e a pessoa que não nasceu numa família assim. Para e pensa, ei, Deus está me dando aqui a minha primeira missão. Eu posso ganhar a alma da minha família para viver eternamente com a minha família. Eu posso agora me posicionar de um jeito tão forte, tão lindo, que o testemunho de ganhar a minha família já vai ser um testemunho para quem conhecer a nossa família, olhar e falar assim, meu Deus, fulana ganhou a família dela pela oração, pelo amor. Então hoje, pelo exemplo. Então hoje eu quero te trazer à memória isso, de que o Senhor te lembre, peça para Cristo te dar a sabedoria de te lembrar o propósito pelo qual você nasceu na família que você nasceu. Porque se está aqui na Bíblia de que não cuidar da nossa família é negar a nossa fé, então quer dizer que a nossa primeira missão é cuidar dos nossos. Então, por favor, eu te peço para que hoje você coloque tudo de lado e comece um propósito pela sua família. Comece pedindo para Cristo, Senhor, qual é o meu propósito dentro do meu lar? Por que o Senhor me levantou? Por que eu sou a única cristã? Ou por que eu nasci na família de pais, pastores e eu não me sinto bem? Ou eu não sei qual é a sua questão. Mas o Senhor está te falando hoje, a sua missão mais importante, a primeira expressão da sua fé é o seu lar. E você precisa começar a andar nisso. Andar nessa palavra, andar nessa autoridade que eu estou te dando agora. E ei, isso aqui não é para você pegar e passar para o seu pai. Não é para você pegar e mandar para o seu primo. Se você está assistindo, é para você. É para você se posicionar, é para você começar a ser o exemplo, é para você ser autoridade no seu lar. Não subir acima da autoridade, não é isso, mas autoridade espiritual. Ninguém está fazendo, faça você. Ninguém está orando, ore você. Unja a sua casa. E agora eu quero te convidar, se você está assistindo essa mensagem, o Senhor falou ao seu coração e está te chamando para mais perto. Você está longe, você estava se sentindo como se Ele não estivesse tocando mais o seu coração. Não consigo mais ouvir a voz de Deus, Jay, eu não consigo mais entender o que o Senhor quer para mim. Eu quero orar pela sua vida agora. Se você estava longe, realmente, longe dos caminhos do Senhor, eu quero declarar agora que todas as amarras sejam soltas e que você possa voltar para os caminhos do Senhor, que você possa voltar o seu coração para Ele, derramar em humildade, se colocar aos pés dEle nesse momento. Você que está assistindo agora e quer deixar todo o orgulho de lado, quer começar a andar nessa autoridade, nesse relacionamento com Cristo, de filho, de ser usado, digite aí para a gente ver. Eu aceito, Senhor, eu aceito, Jesus. Eu quero uma comunhão contigo, eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero estar contigo, caminhando, Jesus. Eu quero ser uma base espiritual dentro do meu lar. E coloque aí, se você está voltando também para os caminhos de Cristo, coloque eu aceito, Jesus. Nós estaremos orando pela sua vida. Vamos orar agora. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada lar, cada familiar, cada coração, Senhor, que está assistindo agora.
principalmente os que estão voltando, Senhor, à Tua presença. Eu quero Te entregar, Senhor, cada coração agora, cada mente, seja liberta de cada mentira que o inimigo tentou sussurrar os seus corações, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos não pertencem ao diabo. Hoje o Senhor está te libertando para que você possa viver uma nova vida, uma vida de alegria, de abundância, de plenitude no Senhor com a sua família. Hoje Ele está te devolvendo aquilo que você infelizmente estava entregando ao seu inimigo. Deus está te dando as forças para você se reerguer e tomar de volta. Não, a minha família é do Senhor e eu vou me levantar como autoridade. Senhor, eu declaro nesse momento que lares agora estão sendo invadidos mesmo pela Tua força, pelo Teu poder, Jesus. Lares agora estão dizendo, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Entra em cada lar agora que está permitindo que o Senhor entre, Jesus. Que a Tua paz seja presente, paz que excede o entendimento, Senhor. Que mentes cativas sejam abertas e libertas, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos uma pessoa que aceitou a Cristo, glória a Deus, e creio que teremos mais testemunhos também. Amém, amém, glória a Deus. Se você pensou em algum familiar, quer orar para que ele volte para Cristo, envia também essa palavra para ele, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar o coração dele. Amém? Bem, estamos chegando ao fim. Já? Poxa. Passa muito rápido. Que pena. Mas é bom que o povo veja também que essa reunião no lar não precisa ser 2, 3, 4, 5 horas. É um momento onde nós tiramos para conversar com Deus, para ter comunhão entre a família, com os amigos e ainda ter a oportunidade de ter a presença do próprio Deus no meio de nós. Comentar uma palavra, falar sobre família com tanta propriedade como você falou. Você falando e eu aqui viajando em cada palavra que você falava. E eu falo, oh Jesus, muito obrigada por ter tido tanto cuidado para ter essa área dos meus filhos tratada. Porque eu literalmente, eu e o Jairo, assim que nós casamos, nós falamos o seguinte: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. E eu ficava super preocupada. Eu falei, Senhor, o ministério que o Senhor derramou sobre nós não pode ser um fardo. E nós nunca levamos como um fardo. Então nós passávamos isso para você como filha, para os nossos filhos, para que entendesse que o ministério que Deus nos deu é vivido com muita leveza, mas com desejo de fazer, com desejo de buscar a presença de Deus. E essa reunião aqui é uma reunião literalmente para te incentivar, você que está em casa, incentivar a fazer isso, a se reunir com seus amigos, ter esse momento tão maravilhoso de culto ao Senhor. E o culto aqui é completo, tem louvor, tem palavra, tem conselho, tem presença de Deus. E que coisa maravilhosa. Obrigada, minha filha, por derramar. Eu sei que você escreveu um livro junto com outras amigas, que tem sido um livro de direcionamento para muitas mulheres. Tem ajudado para um ano inteiro ter uma direção dentro da palavra, com uma palavra direcionada com temas específicos. E Deus tem usado de uma forma muito linda. Parabéns a você e a todas as meninas. Quem ainda não tem o devocional está perdendo tempo. Corre e garanta o seu sim. E eu não estou divulgando porque é minha filha, não. É porque eu li e recebi de Deus. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Você pode ter lido a Bíblia de capa a capa, mas Deus dá uma revelação diferenciada para Jay. E nesse momento, ela pegou uma passagem de Timóteo e te chamou a atenção. Não adianta você se preocupar tanto com o ministério, né, dentro da igreja e esquecer do teu lar. Então você vai estar pecando, sabe, na fé, tá? Essa sua fé aí não está verdadeira. E isso é importante se tocar nisso. O Jairo sempre lembra, o seu pai fala que ele não pode casar com a noiva, porque a noiva já tem um noivo, né? Então ele tem que cuidar da família que Deus deu para ele. E isso é muito importante, porque nós estamos vivendo inclusive no Setembro Amarelo. Sim. Onde muitos líderes, principalmente,
tem se perdido no meio da caminhada, porque pode estar casando com a noiva errada. Então eu oro agora também, pedindo ao Senhor para que Ele visite todos os líderes. Todos os líderes, eu digo todos. Eu estou aqui com a liderança do louvor da AD Alfa, com a minha filha, que também faz parte da liderança dos jovens da igreja. Eu como líder também da igreja. Então eu oro agora pela liderança do Brasil, que todas as igrejas têm, né, para que uma igreja se forme, tem lideranças dentro dela que levam adiante cada equipe. Que o Senhor guarde a mente, que o Senhor guarde o coração, e que esse setembro amarelo, onde todo mundo chama a atenção, que seja extirpado todo tipo de depressão, de espírito de morte, de desistência, em nome de Jesus, porque o ministério é leve. O que o Senhor coloca sobre nós é um jugo suave e leve, e vocês vão viver o ministério levemente, principalmente dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu vejo muito na nossa casa, mãe, crescendo, como o lar curava também o meu pai ou a senhora quando estavam cansados de algo. Então é muito importante, eu não tenho filhos ainda, mas os pastores e líderes que têm, entender isso, que quando você tem o seu lar sendo cuidado, Ele te sara. E aí você está pronto para ir para a igreja e servir. Então eu sempre vi muito isso. O momento que vocês tinham com a gente era um bálsamo. E eu creio que é por isso que Deus é necessário, nos instrui. Exato. Para ter esse bálsamo. É necessário. Quando eu chegava, às vezes, de eventos, sim, de dias, 2, 3 dias. Porque depois que eu comecei a ter filhos, eu diminuí já a minha agenda, eu mudei. Porque antes de ter filho, eu ficava, às vezes, 15 dias fora. E eu ia também. Quando eu tinha só a Jay, eu levava a Jay. A Jay, minha filha, passou os perrengues comigo. Mas depois que eu tive o segundo, eu diminuí. O terceiro, mais ainda. Então, o máximo que eu ficava fora, 2. No terceiro dia, eu já tinha que voltar. E mesmo assim, ficando 2 ou 3 dias fora, quando aconteceu de eu fazer uma turnê, por exemplo, eu levava todo mundo. Sim. A gente já passou por cada uma, né? Sim. Carregando malas, fazendo turnê na Europa. Ô, meu pai! Mas assim, com a prioridade da família. E eu lembro que eu chegava, às vezes, de 2, 3 dias, eu e o Jairo chegando. Eu podia chegar cansada, mas a minha prioridade era os meus filhos. O Jairo sempre me ensinou isso, a gente combinou isso, nós dois. E aí, vamos chegar? Então vamos pro shopping, vamos pro cinema, vamos curtir, vamos comer fora. Por quê? Porque eu não queria que os meus filhos crescessem com esse peso de que o ministério tirou os meus pais. E nunca faltaram uma apresentação escolar. Exatamente. Eu era a mãe que ficava, filhão, filha, arrebenta. Sim. Eu ficava, eles morriam de vergonha, gente. Mas eu era a mãe que filmava tudo, tirava tudo foto e fazia tudo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. O que você trouxe hoje, nesse primeiro culto do lar, foi muito pertinente. Glória a Deus pela tua vida, filha. Amém. E eu tenho certeza que o lar que você já está formando com o Igor, né? E com a Blue. Já começou com a Blue. Já é um lar abençoado. Eu Amém. Vejo isso. E todos os dias eu vejo o crescimento. Porque não adianta. Quando a gente casa, gente, tudo é novo. Tem gente que fala, vai ser... Não. Você está conhecendo... Você fala, eu conheço nada. Só vai conhecer depois que casa. De verdade, é depois que casa. Então, eu quero abençoar a tua casa. Abençoar o teu relacionamento. Abençoar a tua família. Te cobrir em oração. Amém. E o setembro amarelo, em nome de Jesus, da tua casa está repreendido. Todo espírito de depressão, todo espírito de morte, de tristeza e de desistência. O Senhor te fortaleça em tudo. E você vai passar a priorizar. Sim, é Deus, família e aí igreja. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai, para finalizar, um momento de entrega. Amém. De oferta. Eu quero convidar. É o culto para ser completo, né? Sim, eu quero convidar. Eu vou fazer também aqui. Isso. A todos vocês que estão assistindo, eu vou fazer aqui também. Para entregar algo, o que o Senhor colocar no seu coração, diante do altar, pela sua família. A gente nunca tem que estipular valor. O Senhor fala aos nossos corações.
mas quando a gente entrega, a gente mostra que aquilo não nos tem. Apenas nos pertence naquele momento ali, sabe? A gente tem o controle sobre aquilo. E eu vejo que a nossa entrega de oferta é mostrando para o Senhor realmente confiança em tudo que Ele faz na nossa vida. Então agora eu te convido a fazer uma oferta com propósito. Algo que o Senhor sempre falou para mim dê nome à sua oferta. Não simplesmente, eu vou dar um dinheiro, um trocado, porque essa não é a questão. A questão da oferta é muito além, é sobre a gente entregar aquilo que realmente está no nosso coração, nosso e do Senhor. Ninguém precisa saber, é você e Deus, mas faça um propósito seu. Senhor, eu quero colocar aqui, não é o valor que eu compro, o meu maior valor, não é isso que Deus quer saber. É o que está no seu coração. A gente já aprendeu com a história da viuvinha, é aquilo que você entrega em confiança para o Senhor. Senhor, eu estou agora declarando, dando nome à minha oferta, a essa pessoa da minha família. Eu estou agora ofertando em nome do meu marido, do meu filho, da minha prima, da minha tia, do meu irmão, de mim, para o Senhor me dar forças para ir adiante com a minha família. Mas dê nome para essa oferta hoje e faça uma entrega pela a sua casa, pelo seu lar. E eu tenho certeza que você entregando, fazendo esse voto, é um voto de confiança ali. Você mostrando para o Senhor, Senhor, o dinheiro, as coisas não me têm. Eu creio que o Senhor é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer com esse dinheiro, com os meus bens materiais. O Senhor é quem cuida do meu lar. E eu te convido agora para fazer essa entrega. Você e Deus. Amém? Amém. Que possa fazer essa oferta. Nada novo achei pra dizer então. Obrigada, Jesus. Como expressar minha gratidão? Obrigada, meu Deus. Posso até cantar, Aleluia, alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por invadir cada lar, cada vida, cada coração. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelos louvores que nós entregamos a Ti. Receba como um cheiro suave. Que cada vida, cada lar, Senhor Jesus, permita que a Tua presença more, fique. Aleluia. Eu abençoo a cada vida, cada coração, Senhor Jesus, e que este culto seja, Senhor, um propósito para cada lar, verdadeiramente um propósito diante de Ti. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja contigo, sobre a tua casa, sobre a tua família, toda esta semana. Se você crê, canta um aleluia aí, oh glória! Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
próximo culto no lar.